sétimo ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tô chegando aí para um vídeo para a gente começar a falar do livro 3, pelo menos iniciar a matéria de maneira um pouco suave, bater um papo rapidinho, porque é um tema bem tranquilo, bem fácil, a gente só precisa ficar atento aos detalhes, que é a rede de transporte. Principalmente, sétimo ano, a gente abordando a rede de transportes do Brasil. Então é muito óbvio a gente saber, pensar, que os meios de transporte têm funções, obviamente, de transportar, ou seja, pessoas, mercadorias, objetos, produtos, fluidos, enfim, você tem muitos tipos de elementos transportados em grandes distâncias com eficiência. E aí a maneira que você transporta depende da tecnologia aplicada, da paisagem, do processo utilizado na região. No Brasil, como o nosso país é bem grandão, a gente sabe que a nossa área aí com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, a necessidade de transportes é bem evidente. Se o país fosse pequenininho, a necessidade de grandes rodovias, de ferrovias, de aeroportos internos não seria tanta. Mas pensa só, eu posso chegar em Manaus de avião, de carro, andando. É lógico que as distâncias são um problema. Se eu for andando, eu vou levar aí meses, anos, não sei quanto tempo vai levar. De avião, 3 horas e pouquinho, estou lá em Manaus. E aí quando a gente avalia, tá, nosso país é grande, sim, nosso país tem uma dimensão continental e deslocar nesse território é bem complicado, precisamos de infraestruturas. Mas vamos focar nessa ideia de meio de transporte, encurtando distâncias, como maneira de evolução. Nós avaliamos as maneiras que os meios de transporte existem através das modalidades, como rodoviário, ferroviário, aeroviário, marítimo, hidroviário, dutoviário, tem vários tipos. Minerodutos, oleodutos, gasodutos. Então, o que a gente está pensando aqui? Que o tipo de transporte ele vai depender da tecnologia e da maneira que esse transporte vai acontecer. É óbvio que, por exemplo, o transporte hidroviário na água, nos rios, nos lagos, ou marítimo nos mares, a gente vai estar falando de embarcações. Aeroviários, aviões, rodoviários, carros, ônibus, caminhões, ferroviários, trenzinhos. Então, existe essas metodologias que nós usamos para transportar todos os bens, pessoas, enfim. Isso é um processo evolutivo. A gente sabe que desde lá do período da pré-história, quando a gente começou a construir botes, começar a utilizar a roda, ou animais fazendo força para empurrar coisas com rodas. Nossa, isso é uma evolução chegando hoje até os foguetes aí que vão para o espaço queimando toneladas de combustível com cálculos matemáticos bem precisos para chegar lá no espaço com eficiência. Então esse processo de evolução dos meios de transporte é algo que vem acontecendo. A gente sabe que gasolina, que petróleo são elementos não renováveis, combustíveis não renováveis, estão se esgotando e o que a gente está voltando a pensar? Em veículos elétricos, carros elétricos. Enfim, estamos sempre nos adaptando e melhorando a maneira do transporte humano, buscando melhorar a sua eficiência, ou seja, velocidade, com preço, né? E principalmente, né, com a capacidade de carga. E aí, pensando no nosso país, esse mapa ele é bem confuso, ele mistura de um monte de redes. Então eu posso pensar, por exemplo, apenas no serviço rodoviário. Olha só. E aí fica bem fácil lá, 1973, 80 e 2017, que as regiões litorâneas próximas às capitais e principalmente no sudeste, entre Espírito Santo e Rio de Janeiro até o sul do país, passando por São Paulo, a maior concentração da rede rodoviária é onde tem a maior concentração de indústrias, de cidades, de pessoas. Tá? Então é bem fácil a gente perceber
que o sistema rodoviário no Brasil ele é muito mais concentrado no sul e sudeste e boa parte do litoral do nordeste. Poxa, por que não tem na Amazônia? Acho que é meio óbvio, né? No meio da floresta, em vez de usar rodoviário na região, a gente vai usar o hidroviário, rios. E aí já a gente vai ver uma parada bem legal sobre isso aí. E aqui, num outro sistema, o sistema de trens, já que o Brasil tem grandes áreas territoriais, é um sistema que seria bem eficiente, mas o nosso país não investiu tanto. Os motivos desse não investimento a gente vai ver no próximo encontro. Hoje a gente está vendo só as modalidades. Então, se eu voltar aqui para o nosso Brasilzão, aqui no Google Maps, quando eu avalio o nosso pedacinho aqui, o Rio de Janeiro, nossa cidade, eu posso voltar até para o mapa aqui, para a gente poder não ver a imagem de satélite e se concentrar nas ruas. A maior concentração de transporte aqui no nosso município, no Rio de Janeiro, são ruas. Por exemplo, se eu chegar perto na Penha, em Penholaria, muitas ruas com transportes rodoviários. Temos a linha do trem, está passando ela aqui, o ramal Saracuruna, que corta a Penha e vai levando até, como o nome diz, Saracuruna, o trem urbano. Mas é um trem. Em algumas áreas da cidade a gente sabe que nós temos, por exemplo, o metrô, que também é um sistema ferroviário que também vai transportar pessoas. Então a zona urbana ela apresenta uma multimodalidade de transporte. Galera que já foi lá para Niterói sabe que pode usar as barcas para atravessar entre a Praça 15 e Niterói. Passeio bem legal de se fazer. Então, no Rio de Janeiro a gente tem essa variedade, mas algumas outras paisagens, algumas outras regiões no Brasil, como a Amazônia, tem outras características de transporte mais eficientes. Cara, eu estou em Manaus, o maior rio do mundo, o Rio Amazonas. Ao invés de eu construir dentro da cidade de Manaus, eu vejo as rodovias, as estradas. Mas ligando Manaus aos municípios próximos, vamos pegar aqui uma região mais afastada, como Itacoatiara, que é uma outra cidadezinha mais a leste de Manaus, tem uma estrada que não é muito bem pavimentada, essa AM010. Ela está ligando Manaus a Itacoatiara dentro da floresta amazônica. Não é uma estrada muito bem preparada. O que é melhor de fazer? Eu vou aproximar e vou mudar para a gente visualizar no porto de Manaus, por exemplo. E vou botar a imagem de satélite. Olha a quantidade de barquinhos parados, transportando pessoas, mercadorias, coisas, na região da Amazônia. Se eu for olhar todo o litoral no Rio Amazonas, na cidade de Manaus, é uma grande quantidade de barcos concentrando esse tipo de transporte. A região é favorável ao transporte hidroviário. Então é muito eficiente para a sociedade, principalmente no Brasil, a gente avaliar a região e pensar qual é o melhor e mais eficiente meio de transporte. Quando a gente vai olhando essas fotos de satélite da Amazônia, dos rios da Amazônia, a gente vê o quanto a gente usa isso como transporte. Eu estou fazendo um monte de zoom aqui e a gente vê que o tempo todo eu estou olhando para navios, para grandes cargueiros, para grandes embarcações, usando o Rio Amazonas como uma rede de transporte. Olha, isso aqui é imenso. Um grande cargueiro transportando mercadorias, pessoas, enfim. Beleza? Então, o que a gente tem que pensar inicialmente sobre a rede de transportes brasileira? Ela é mista, ela possui vários tipos de transportes utilizáveis, mas que o tipo de transporte vai influenciar a região, entende? Então, o que a gente pode fechar de ideia para ser mais sucinto, para não ficar tão extenso o vídeo? Que vocês vão olhar os tipos de transporte que a gente avalia, as modalidades, e classificar elas e identificar no Brasil quais são os tipos que nós utilizamos. E essa eficiência ela tem que ser bem avaliada pelo custo, tá? Por isso que avião não é um meio de transporte muito utilizado, porque ele acaba sendo caro, ok?
dá para fechar assim? Qualquer dúvida sobre esse comecinho, porque nos próximos encontros, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco melhor de cada um e como no Brasil a gente utiliza esses meios de transporte, beleza? Então um abração, galerinha, beijo no coração, tchau, tchau.